Eu queria que você falasse para mim se existe uma diferença entre um agressor pontual de criança, aquele cara que do nada ele vai agredir uma criança, tá? E o agressor que ele tem uma escalada da violência. Tá? E como é que nós é, observaríamos essa evolução? Tá? Exato. A nossa geração, Alfredo, nós que temos mais de 40 anos, né, para não entregar a idade, nossa geração a gente apanhava mesmo, né? E nossas mães, nossas avós, e educavam e né, tem que ser educado. Então, é uma maneira que os antigos faziam. Né? Eu sou amazonense, eu sou filho de amazonenses, e hoje vivendo em São Paulo há 20 anos, mas assim, minha criação foi no norte do país. Então, era muito comum. Né? Então, isso é a chamada correção, hoje vista como agressão pontual. Então, um pai educa, dá uma palmada, chama atenção, puxa uma orelha. É um pai e uma mãe, mesmo isso, hoje sabemos que não é o mais adequado. Quando que a gente percebe, Alfredo, a evolução? Você fala evolução, o degrau, essa escada que começa a subir em relação à violência contra a criança. Quando essa agressão é sistemática, quando essa agressão não tem motivo aparente, quando essa criança, na verdade, não é só a criança, mas é o que essa criança produz no agressor. Né? O quanto que esse agressor está projetando nessa criança também. O quanto que ele não está suportando a presença dessa criança. Inclusive, o caso de hoje, que a gente está trabalhando em relação, discutindo com relação ao Henri, então, quanto que ele mexia com conteúdos internos desses agressores, do padrasto, da mãe, ele mexia muito. E aí eu percebo que essa evolução, Alfredo, ela perpassa o controle inibitório, a autodeterminação, o campo decisório da moral, quando a gente não fala na psicopatologia propriamente dita. Mas o meu entendimento, a minha experiência nesses 20 anos trabalhando nessa área, é que a psicopatologia ou a doença mental explica a minoria dos casos, não a maioria dos casos. Eu procuro olhar para a infância, mas não só para a infância do indivíduo, mas para a infância da humanidade também. Se você olhar na nossa história, todos os povos, todas as línguas, em todos os momentos, aconteceram crimes dessa natureza. Então, não são crimes provenientes e resultantes do século XXI. Se você olhar para 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e vai para trás, você vai ver crimes com características muito semelhantes. Então, tem alguma coisa de espécie, tem alguma coisa de instinto, tem esse instinto do campo de vista psicológico, são conteúdos arquetípicos que se reproduzem no comportamento humano. Em todas essas esferas, há violência contra a criança. Mas você falou uma coisa importante: há a violência pontual e há a violência que cresce até a tortura e morte. Então, isso vai depender do perfil desse agressor, vai depender do quanto conteúdo essa criança está despertando nesse agressor. Aí nós vamos inserir nos agressores de criança entre 20% e 30% deles indivíduos psicopatas. Lembrando que a psicopatia não é a melhor explicação para os agressores de criança, como a própria pedofilia não é. 30%, 40% dos pedófilos são abusadores de criança. A ampla maioria nem tem um diagnóstico de pedofilia. Então, há um quê de maldade, algo que eu uso muito na minha linguagem, nas minhas pesquisas, na minha percepção como psicólogo da área criminal, é a questão da maldade. Eu vejo a maldade inserida dentro do campo da moral. Então, eu entendo que as pessoas podem e são mais em determinadas circunstâncias. Agora, quando essa maldade se prolifera, quando essa maldade tem comorbidades, quando esse prazer pode até gerar prazer para o agressor, quando essa agressão pode gerar até prazer para o agressor, nós temos ali uma sistematização do que eu chamo de maturidade criminal. Então, esse indivíduo ele pode dar um tapa, ele pode, amadurecendo criminalmente, aumentar esse resquício de agressão dentro dele, que era latente, projetando na criança, ele pode agredir até matar essa criança com a violência sexual, com a violência física, naquilo que eu chamo de maturidade criminal. Tem um ápice de maturidade criminal.
Então, são indivíduos, como a doutora Aline falou, né? Eles são carismáticos, eles são sedutores, eles são controladores. Então, imagina que indivíduos com essas características conseguem convencer, manipular e controlar adultos, quanto mais uma criança. Então, a agressão contra a criança tem um componente do poder, tem um componente do controle, tem um componente de subjugar alguém que é mais fraco também. Então, esses indivíduos vão desenvolvendo essas características até que, infelizmente, tiram a vida de forma trágica dessas crianças. Em relação a essa evolução, tá, da violência, esses indivíduos, essa pergunta fazendo para a doutora Aline, tá bom? Doutora Aline, esses indivíduos, eles matam porque houve uma evolução e essa evolução não foi percebida, que ela estava colocando uma criança em risco, ou eles matam porque eles queriam matar a criança? Como o Christian bem colocou, depende de cada tipo de padrão comportamental, né? A gente vai ter, a resposta seria em ambos os casos, né? E até outras situações. Basicamente, quando a gente estuda aí o comportamento, por exemplo, dos agressores sexuais de criança, a gente tem 7 padrões comportamentais diferenciados, né? O Christian pode até depois completar, divididos em situacionais e preferenciais, se a gente pega os sexuais. Né? Se a gente parte para as questões físicas, já é outras situações. Né? Por exemplo, o David Canter, o criador da psicologia investigativa, né, que foi lá onde eu estudei, ele tem uma teoria, uma coisa muito interessante, que ele fala assim, o papel que o criminoso dá para sua vítima é muito importante, que foi exatamente o que o Christian mencionou. Muitas vezes você projeta na vítima, né? E aí a vítima vai assumir um papel nessa narrativa. Por exemplo, tem criminosos que podem ver as vítimas como objeto, né? Usando a classificação do professor David Cantor, tem outros que podem ver a vítima como veículo e outra que pode ver a vítima como pessoa. Né? Por exemplo, como veículo, ela pode, né, tá com raiva de alguém e descontar naquela outra vítima. Né? Um exemplo. Né? Então, essas vítimas vão representar alguém com que ela tem conflito. Né? Então, a gente vê essa situação nitidamente, né, no comportamento, no padrão comportamental dos criminosos. Então, depende de cada caso. Né? E isso influencia até a seleção de vítima. Por exemplo, tem indivíduos, como o próprio Christian colocou, o doutor Christian colocou, tem indivíduos que eles podem lá, eles vão selecionar crianças porque eles querem uma vítima vulnerável. Porque dependendo de cada fantasia que ele criou, de cada ação que ele quer performar, né, de como ele se vê, inclusive, né, porque muitas vezes ele não escolhe uma pessoa menos vulnerável como vítima porque ele se vê incapaz, impotente. Diante da criança, ele sente um grande poder. Né? E esse poder, essa maneira que ele se sente, traz satisfação. Então, não é só satisfação sexual, também a satisfação quando ele está performando poder contra uma vítima extremamente vulnerável, né? Que ele está controlando toda aquela situação. Então, depende, tem indivíduos que essa progressão, vamos dizer assim, né? Ela vai ser mais lenta, mais pautada. Tem indivíduos que a coisa é mais pontual, ou seja, que ela pode explodir num determinado momento. Isso vai depender de várias situações, que são situações ambientais e situações psicológicas ou sociais. Né? Por exemplo, se a gente pega ambiental, né? Ambiental junto com a psicológica, a gente tem as questões aí do gatilho. Né? Então, se acontece alguma coisa na vida daquele indivíduo, né? Isso pode servir como um gatilho para que ele performe a ação. Né? E isso é uma questão tanto física, né? Porque pode acontecer o quê? Uma morte de alguém, ele perdeu o emprego, né? Tanto física quanto psicológica. Só que alguns indivíduos funcionam, vão precisar desse gatilho para funcionar e outros não. Outros estão totalmente baseados, por exemplo, no nível de impulsividade extremamente alto, né? Que já está diretamente ligado, diretamente no on, né? O do gatilho pode estar no off, mas quando o gatilho chega, passa para o on, né? Funciona. Então, quer dizer, isso vai depender de cada situação e de cada caso. Por isso que eu continuo falando, a gente tem que conhecer essas diferentes situações e quando aquela situação chega, você começa a reconhecer, né? Você começa a ver com o que está lidando, você está melhor preparado para entender aquela situação, inclusive quando você pega um psicopata. Lembrando, como o Christian falou,
que é em torno aí de 25%, 20%, tá? A grande maioria dos criminosos, inclusive, não podem nem ser classificados e não são psicopatas, né? É um erro que o pessoal fala no popular, qualquer crime que acontece, esse psicopata, depende, né? Tem crimes de psicopata, tem crimes de não psicopatas. Assim como tem crimes de pessoas com problema mental e tem crimes de pessoas sem problema mental. O de problema mental sendo mais baixo ainda do que a própria psicopatia em si, né? Mas o importante é a gente saber que nós vamos ter as duas situações aí diante da sua pergunta, Alfredo. A questão pontual, a questão mais pautada, né? E que diferentes perfis comportamentais vão surgir de cada uma dessas situações. Você queria fazer algum comentário, Christian? Exatamente, reforçar aí a excelente fala do doutor Aline. Nós temos hoje, todo mundo tem opinião sobre crime. Então, é incrível como todo mundo é especialista em crime. É importante que as pessoas falem, é importante as opiniões têm que ser respeitadas. O contraditório tem que ser respeitado. Mas ouvir também os especialistas. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê em casos a narrativa de que, esse indivíduo foi preso, ele é frio, calculista, não se arrepende, é um psicopata. Não. Não é, está longe de ser, inclusive. Então, nós temos critérios técnicos científicos para você fechar uma condição, entender uma condição de psicopatia. Como a doutora Aline também muito bem colocou, a questão da doença mental é a minoria dos casos, entendeu? Há psicopatas que cometem crimes e há psicopatas que não cometem crimes. E a ampla maioria dos doentes mentais não são violentos e não são criminosos. É a minoria. A gente vai entrar os dados epidemiológicos na população geral, inclusive. Na população geral internacional, 1% de psicopatas, 3% a 4% de transtorno de personalidade. E dentro dos crimes que envolvem a inimputabilidade, não chegam nem a 5% dentro de uma população de 800 mil presos no Brasil. E o Brasil nem tem a maior população prisional do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 2 milhões de presos. Nós temos 800 mil, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, do ano passado. Então, essa percepção é importante, porque parece que a gente tem uma sociedade de psicopatas. Isso não é verdade. E é importante a doutora Aline reforçar isso, nós reforçarmos isso aqui. Tem muitos estudantes aqui de psicologia, muita gente do direito, e essa é uma encrenca frente ao conselho de sentença no tribunal do júri também. Quando você pega o indivíduo com características de um crime que é sádico, automaticamente você o qualifica como psicopata, sendo que não é. Nós temos a responsabilidade criminal desse indivíduo a ser analisada. Como você falou, Alfredo, muito bem, existe todo um trâmite jurídico. Então, essa pessoa passa por um inquérito policial, o presidente do inquérito, que é o delegado, vai oferecer essa denúncia ao Ministério Público, que vai oferecer para a justiça, até esse indivíduo se tornar réu. Então, assim, é a justiça que vai dizer, esse indivíduo tem provas, tem um conjunto probatório de evidências e provas que vai demonstrar que esse indivíduo é culpado ou inocente. Então, nós também, como especialistas na área, temos que esperar os trâmites jurídicos para opinar. E a gente sempre trabalha com poucas informações, né? Se a gente pudesse ter mais informações, a gente poderia falar mais, a gente poderia colaborar muito mais. Inclusive, imagina, por exemplo, a doutora Aline podendo atuar em casos de repercussão, em casos que necessitem a opinião de um profiler. Quantos casos não seriam solucionados, né? Não só no belo estado da Paraíba, mas em todo o Brasil. Então, assim, quantos alunos, né, a doutora Aline tem, nós temos, você, Alfredo, tem, eu tenho, quantas pessoas de extrema qualidade, de extrema inteligência, que poderiam estar contribuindo técnico-cientificamente, opinando técnico-cientificamente e colaborando com a justiça. Então, o Brasil ainda está muito distante. Veja que a formação da doutora Aline, por exemplo, em psicologia investigativa, ela foi para Liverpool, ela atravessou o mar, ela foi para a Europa estudar. Então, o Brasil ainda engatinha. Nós estamos hoje, os meus cálculos aqui, com a minha calculadora quebrada, é de 20 anos, mais ou menos, de distância em termos de aperfeiçoamento e pesquisas na área criminológica. Nós não temos um banco de dados nacional. Nós não sabemos hoje, a doutora Aline sabe disso, Alfredo, nós não sabemos o perfil do nosso agressor de crianças,
do nosso estuprador, do nosso homicida, do nosso traficante, do arrombador, do tráfico de drogas. A gente não tem esses dados. As unidades, as secretarias de segurança e de administração penitenciária não têm centro de pesquisa nessa área. As decisões de segurança pública no Brasil são tomadas politicamente, não são decisões tomadas a partir de dados científicos. Então, imagina como seria um país que é um dos mais violentos do mundo, com dimensões continentais como o Brasil, se a gente multiplica doutoras Alines, doutores Alfredo, eu não, eu fico só ali um tempo para mim, mas multiplica de pessoas como vocês, com a qualidade de vocês, para estar ajudando em todos os estados, norte, sul, leste, oeste, né? É muito grande o Brasil, são poucos profissionais, a gente não tem dados. Veja que o programa hoje, Alfredo, nossa conversa aqui é em cima de dados. Você começou a primeira pergunta para mim falando de dados epidemiológicos. Temos dados assim das notificações. A doutora Aline, como eu, trabalhamos com análise comportamental de cena de crime também. A gente precisa de dados, a gente precisa de entender o modus operandi, o processo decisório desses indivíduos. Então, a gente não tem esses dados. Né? Então, assim, temos os estudos isolados de pessoas de altíssima qualidade no Brasil que atuam nessa área, com trabalhos específicos de mestrado, doutorado, pesquisa em suas cidades, suas universidades, mas de forma isolada. A gente não tem uma rede ainda unida às esferas de secretarias estaduais e ao próprio Departamento Penitenciário Nacional ou Ministério da Justiça. Não há um diálogo em relação a isso. Então, tem muita gente de extrema qualidade no Brasil, temos uma polícia de altíssima qualidade, pessoas extremamente inteligentes e vocacionadas. Eu vou mais além. Nós temos muitas pessoas vocacionadas hoje querendo atuar nessa área e não tem espaço. Isso. E a extrema necessidade de atuação nessa área. E aí entra no que a doutora Aline falou do conhecimento na área. A gente só vai ter esse conhecimento reproduzindo esse conhecimento. E esse conhecimento ele tem que ir para algum lugar, ele não pode ficar num curso. Ele tem que ser de um curso para atuação na prática na sociedade. Doutor Cris, o que você está falando é uma grande realidade, entendeu? Uma vez entrevistei a Aline falou exatamente isso, que numa investigação a gente tem informação. Então a gente tem que ter o maior número de informações possíveis, tá? Aqui no Brasil, nós temos profissionais de extrema excelência, entendeu? A gente tem o Christian, a gente tem a Aline, a gente tem aqui, inclusive está assistindo aqui a nossa live, o Dr. Maltos Galvão, que é um perito legista assim, de um conhecimento assim absurdo, tá? Nós temos José Roberto, lá de Minas Gerais, e vários outros. Nós temos profissionais aqui excelentes. Eu acredito, isso é uma opinião minha, tá? Que o que falta no Brasil é um sentimento mais de federação, de união, né? Federativa. A gente tinha que ter essas informações disponíveis para que a gente pudesse utilizá-las ela também como base na hora que nós fôssemos avaliar um crime, né? E oportunidade das pessoas entrarem na área criminal.